Para mim, quero começar dizendo que é uma honra, um prazer, é algo muito especial ministrar aqui hoje, ver esse sonho da parte de Deus. Esse sonho não é do coração dele, não. Não é do coração deles, não. Esse sonho, verdadeiramente, essa igreja nasce no coração de Deus e colocou, plantou no coração deles. Eu quero dizer que eu que me sinto honrado quando você vai lá. Nós aprendemos bastante. Que bom que vocês têm alguém aqui que está à frente de uma igreja, que vive os princípios, que sabe o que é ser um discípulo de Jesus. Ele tem transformado também a nossa igreja com ensino poderoso, mas poderoso mesmo, porque assim, não adianta você crescer se não tiver uma base. E quando a gente pensou, e nós estamos crescendo, o que é que a gente vai fazer? E tinha umas ideias e tinha umas coisas de direcionamento da parte de Deus, e um deles foi chamar o Orlando para fazer essa mentoria lá. E ele tem ido várias. Na primeira vez, a primeira leva, logo foram 6 vezes, não foi uma atrás da outra, e tem ido. E nós começamos uma academia ministerial lá, Academia Ministerial Caminho Santo, e temos o privilégio de ter o Orlando nessa grade lá, servindo lá de forma poderosa, trazendo para a gente o que é liderança, o que é, como é que funciona a igreja local, porque as pessoas têm uma ideia errada de igreja, de liderança não precisa nem falar, é só o que tem, muita gente com a ideia errada. E quando a gente coloca essas coisas no lugar, aí sim a igreja pode avançar. E eu sou grato a Deus por ter vivido tempos atrás com o Orlando, com essa família, e agora poder estar aqui nessa igreja. Ansiava por esse momento. E quero agradecer a vocês, agradecer esse casal abençoado, por confiar em nós. Ontem, minha esposa... Quem estava aqui ontem que viu a Eveline? Opa! Então, Deus é bom, não é? E eu sou privilegiado também, né? Como se já não bastasse. São 35 anos, nós fizemos sexta-feira de casados, com 5 de namoro e 1 de noivado, já são 41 anos juntos. Talvez boa parte aqui não tem 41 anos. Já faz tempo que a gente tem mais tempo junto do que separado, né? Eu comecei a namorar com ela, eu tinha 15 e ela tinha 14. Então, hoje eu estou com 56, ela não vou nem falar quantos anos ela tem. Mas se eu tinha 15 ela tinha 14, vocês já sabem, né? Então, vocês estão felizes, estão? Sabe, nós fazemos parte do povo mais feliz dessa terra. Eu gosto de ser cearense, né? O Orlando até disse que eu sou lá de Jataí. Eu já sou cidadão jataiense. Recebi agora, esses dias, o título de cidadão da Câmara Municipal. Mas a veia cearense, né? Essa coisa do humor, da alegria, né? Da hospitalidade. O cearense é hospitaleiro como acho que ninguém. E, assim, um pouco missionário, né? Assim como o judeu tem em todo lugar do mundo, o cearense é o judeu brasileiro, né? Em qualquer lugar está lá um cearense. Se você der uma risada, uma vaia, aí o cara responde, já olha, né? E é assim mesmo, tem que ser assim. E eu acho que todo missionário tem que ser cearense. Deus é bom. Você trouxe Bíblia? Pode ser o celular, pode ser o iPad. Isso, levanta assim ela, eu quero ver. Sabe quem é que está vendo também essa Bíblia agora? O diabo. Ele já está se tremendo, sabendo que você conduz uma Bíblia, conduz a palavra de Deus. Então, eu queria que você fizesse uma confissão de fé aqui comigo. Nós vamos falar hoje sobre fé. Nós pregamos a palavra da fé. Nós vivemos em fé, por fé, na fé, de fé em fé. E eu quero fazer essa confissão pública. Essa é a minha Bíblia. Está fraco, hein, gente? Vocês tomaram café? Eu, como vinha pregar, senão vou ficar em jejum, né? Mas vocês não. Então, vamos lá, força, alegria. Somos o povo mais feliz dessa terra, não somos? Então, vamos lá. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer. Mas é com certeza, eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Eu espero que você creia. A gente confessa aquilo que a gente crê, amém? Não tem ninguém que confesse a palavra crendo que não funcione. Tem que funcionar, é a palavra de Deus. Ela não volta vazia.
Antes, ela cumpre o que tem que ser feito. O Senhor libera. Se você crê, a Bíblia é um livro, é um conjunto de livros, a Bíblia são letras, foi escrita por homens. Tem gente que acha que queria que tivesse sido escrito por quê? Por um cavalo? Né? É por homem mesmo. Deus usa homens, e usa até hoje. Se precisar, ele usa uma jumenta. A gente viu também na Bíblia que ele usou uma jumenta, né? Porque não tinha ninguém para falar ali. E, às vezes, ele usa o extraordinário também, né? Ele tem que se manifestar de forma extraordinária. Passar entre as paredes. Ressuscitar, né? Que maravilha ressuscitar. Nós ressuscitamos com ele, amém? E ele usa mesmo. Mas a Bíblia, ela não é só um livro, nem um conjunto de livros. Ela é a palavra viva, eficaz, real. Só que ela aberta, como muitos fazem, põe aberta em cima de uma mesa, de um móvel, ela não funciona. Você só lê a Bíblia, é o primeiro passo, mas não funciona. Você precisa crer. É necessário crer. Quando você crê, aí ela começa a funcionar. Aí ela vai começar a funcionar em você. Mas tem outro ponto, outra coisa a fazer, que é falar. 2 Coríntios 4,13 fala: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, criei, por isso falei. Quando a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio, ela está falando disso. Se eu estiver cheio de fé, eu vou confessar a fé, e a fé vai funcionar. Criei passa pelo entendimento e chega no espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo. No caso, o meu está bem, né? Bem gordinho. Pouquinho fora do peso, tá, gente? Mas vem para cá, né? Fica na casa da sogra. Aí fica difícil, fica quase impossível. Eu estou doido para provar aqui, porque eu já sei desse manto. Que bênção. É uma bênção. Eu vou copiar isso aqui, é porque lá não tem coco, né? O coco de lá vem de 1.000 quilômetros, vem lá da Bahia. Aí ele chega caríssimo, né? Nós estamos aqui de Fortaleza, 2.732 quilômetros de Jataí. Eu já fui e voltei algumas vezes de carro, né? Tirei em 2 dias, 2 dias e meio, já tirei em 3 dias também. Mas é chão. Então, para levar coco para lá, coco, cajuína, gente. Chega aqui, eu só quero beber cajuína, água de coco, comer camarão, né? E lá o pessoal gosta mesmo é de piqui, queroba, galinhada. É uma comida boa, é uma comida muito parecida com a comida mineira, né? Alguns consideram a comida mineira a melhor comida do Brasil, a mais saborosa. Eu considero a cearense ainda, né? Eu gosto de farinha, de rapadura. Capitão, vocês sabem o que é capitão? Oh, porque tem um povo novo que não comeu capitão, né? Capitão é bom demais, gente. Mas a melhor comida que existe é a palavra. É uma comida que vai te fortificar até a eternidade, que vai te fortificar eternamente. Eu sei que a própria Bíblia compara o leitinho, o pirão, né? A coisa mais forte, a coisa mais simples. Mas hoje eu espero mudar um pouco as crenças. Nós vamos falar sobre fé. E fé tem a ver com crença. E eu quero mudar a sua crença em algumas áreas. Porque a gente traz isso. Eu mudei, eu fui transformado. Eu descobri essa palavra em 2013. Na hora que eu vi a palavra da fé, eu disse, eu creio dessa forma. E de lá para cá eu tenho comido isso. E depois Deus me deu o privilégio de começar a pregar sobre isso. Amém? Vamos lá em Gênesis 1, 26. Vamos para os começos, né? Eu amo os começos. Vocês já estão com 1 ano? 1 ano e 6 meses. Começo. Lá nós estamos com... Vamos fazer 6 anos ano que vem, em abril. Fizemos 5 anos agora em abril. Gênesis 1, 26. Todo mundo conhece essa palavra, amém?
Diz assim, também disse Deus, sabe, lembra que eu falei, criei, por isso falei? Começa a copiar o que Deus falou. Deus criou tudo falando. A importância de falar. Se Deus precisou falar, por que você acha que você não precisa falar? Sabe, Orlando, tem gente que quando a gente vai orar, diz assim, não, eu só quero agradecer, não tem nada para falar. Eu não sei como é que funciona isso, porque eu sempre tenho algo a pedir. Se eu não tiver nada, nenhuma necessidade, eu vou dizer, Senhor, me dá mais. Eu quero dividir com alguém, então me dá mais. Senhor, prolonga os meus dias para que eu possa pregar mais a Tua palavra. Não é possível que a pessoa não tenha uma motivação de querer mais de Deus. Porque assim, Deus não está com a mão encolhida, mirrada. Deus não tem falta. Já pensou no céu, alguém chegou para Deus e, Senhor, um anjo no lugar de estar lá, santo, santo, santo. Se para lá e diz, não, Senhor, está faltando isso aqui. Não está. Não falta, é abundante. Ele tem mais. Ele tem mais, ele tem mais para você. Muito mais. Você não pode imaginar. Gente, eu sei que já virou até um chavão, mas deixa eu só te relembrar uma coisa. O que é que tem muito valor aqui na terra? Ouro, né? A Bíblia fala que lá é ouro no chão. Pisa, não tem. Você não precisa se preocupar com coisas. Lá tem demais. Aí, pastor, então quando eu chegar lá... Não, calma aí. Nós vamos entender que não é só quando chegar lá. A palavra fala que nós temos que reinar em vida. Reinar em vida. Amém. E eu não estou falando aqui também, vi nas ofertas, ninguém está falando de dinheiro. Não é dinheiro. Né? Olha, lá em Jataí mesmo, é um lugar do agro, e tem muita gente rica. E eu cheguei a conhecer alguns. E deixa eu dizer que eu conheci alguns que são muito ricos em dinheiro, mas muito pobres, porque só tem dinheiro. Então, não se trata disso. Né? Você pode ser muito rico na sua casa, com saúde, comendo rosolvo. Um prato francês, arroz com ovo. Eu escutei você perguntando. Então, você pode ser muito feliz, enquanto o outro está comendo caviar, mas se entupindo de uísque para poder dormir. Então, a prosperidade, a fartura, não tem a ver muito com coisas, com dinheiro. Tem a ver com a presença de Deus. Sabe? É quando eu descanso nele. E aí as coisas abrem. Agora, é óbvio que uma igreja, por exemplo, precisa de dinheiro, né? Para poder crescer, para poder avançar. Primeiro, para o básico, para o inicial, para pagar suas contas, é óbvio. As pessoas meio que tiram, né? Tiram isso como se fosse tudo espiritual. E eu creio que não existe nada tão espiritual como dinheiro, gente. Não é à toa que Deus disse, olha, você não pode adorar a dois deuses. Ou você serve a um ou a outro. Amém? Então, vamos lá. Também disse Deus, ele falou, e você copia ele, tá? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O encontro da Trindade aqui, fazendo, né? Conforme a nossa imagem. Não. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus. Pastor, eu já sabia disso. Você acabou de ler, se eu não sabia, acabei de aprender. Sabia mesmo? Você sabe o que é ser a imagem e a semelhança de Deus? Você faz ideia disso? Deixa eu clicar aqui, imagem. 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 Essa imagem aqui, você lembra que ele fez, moldou o homem? É a mesma palavra usada lá quando a arca foi para um povo que era descrente, e aí começou a nascer tumores e hemorroidas no povo. E eles tiveram que botar a arca numa carroça, e fizeram esculturas disso, imagens. Sabe? Imagem de escultura, uma imagem. É o que nós somos. Ou seja, nós parecemos, mas lembre, você é um espírito, tá? Mas eu estou tentando aqui contextualizar. Nós temos a imagem de Deus. Mas quando eu penso em imagem, que eu me aprofundo mais, eu
represento ele. Quando alguém olha para mim, é para dizer, Deus está nele. Ele é a imagem de Deus. Mas não é só para mim não, viu? É para todos nós aqui. E aí ele fala da semelhança, conforme a nossa semelhança, similaridade, ser similar, ser como. Você é como Deus. Pega isso aí, que nós vamos já usar. Tá? E continua. Tenha ele domínio. Ele vai falar um monte de coisa, ele não vai falar para ter domínio sobre pessoas, tá? É sobre os animais, sobre a terra, o domínio sobre o reino natural, sobre a terra, sobre a face da terra. Dominar, governar. Esse é o papel do homem. Deus deu. Quando ele disse, haja luz, não houve luz. Quando ele disse, tenha ele domínio e governo, foi o que aconteceu? Ué? Dá uma glória a Deus aí, gente. Aleluia, Deus é bom. Quando ele disse isso, Adão e Eva, a humanidade que estava contido neles, recebeu domínio, governo e poder. Certo? Se houve luz, houve domínio, governo e poder. Então, nós somos a imagem e a semelhança. Tem um detalhe aqui, porque às vezes todo mundo fala do homem, de Adão, da formação, e esquece da mulher, e não sabe que estava tudo junto. Macho e fêmea os fez, é assim que a Bíblia diz. Então, é para o homem e para a mulher. Né? Toda vida que um homem desvaloriza isso, uma igreja, algumas igrejas desvalorizam a mulher, ele está desvalorizando a palavra de Deus. A revelação desse texto não é só para o homem, é para o homem e para a mulher. Eu gosto de fazer esse adendo, né? Porque realmente às vezes há uma desconsideração sobre isso. Mas bem, Deus te deu autoridade ao homem. Vamos lá em Salmo 115, 16. Eu não vou nem lá, que eu estou vendo que está saindo aqui. Tomar mais uma aguinha de coco aqui. Se você trouxe Bíblia, pega na tua. Os céus são os céus... Oi? Do Senhor. Mas a terra ele deu a quem? Opa, quem aqui é filho de homem? Alguém nasceu aqui de chocadeira? Opa. Nasceu? Então, todos nós somos filhos dos homens. Então, os céus são os céus dele, do Senhor. Quem domina lá? Quem governa lá? Mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Quem governa aqui? Você está dizendo que não é Deus que governa? Ele deu o governo. Claro que ele pode tudo, todas as coisas, tudo é dele, ele comanda tudo, não cai um fio de cabelo da sua cabeça. Não estou falando disso, eu estou falando que ele deu. E quando ele deu, ele não deu assim, toma. Não, é seu, você tem que dominar, você tem que governar. Isso é ter autoridade dada por Deus. Só que isso foi dado para todos nós. Quando eu falo em fé, e que eu quero quebrar algumas crenças, que eu chamo de fezes, né? Porque muita fé junta, às vezes são fezes. Né? O plural de fé. De repente faz uma lavagem, né? Não intestinal, nem cerebral, mas de crença. Limpando. Para entender isso. Tem gente que não quer, mas não é questão de querer, foi dado. Né? E Deus, quando dá, quer que você use. Lembra dos talentos? Você tem governado ou você tem sido governado? Deus plantou um jardim, né? Está lá em Gênesis 3:1. Vamos lá? Ele planta um jardim, tudo começa ali. Mas aí teve um problema, né, no meio do caminho. Só preciso dizer para você que Deus não foi pego de surpresa de forma nenhuma. Deus plantou um jardim com muitas árvores. 2 delas são em especial, né? A árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. E ele, na sua abundância, ele plantou aquela quantidade enorme para 2 pessoas. Então, fartura era só o que tinha. Não tinha falta. E ele podia comer de todas. Ele não disse, só coma disso. Não. Tipo assim, só vai vir maná. Não. Vai vir o pão da vida. Nós vivemos
por conta do pão da vida, não do maná. O maná era para outro tempo. O maná era restrito. Era um tempo de restrição, de lei, de obrigação, de ter que fazer para ter. A graça não. Eu tenho, aí por isso eu faço. Eu tenho, eu recebo, por isso eu sou grato e faço. Não é na minha força, é na dependência dele. Amém? E aí para um ele disse, não coma. É essa do conhecimento do bem e do mal. Você não vai comer. Se comer, vai morrer. É Deus falando, hein, gente? O homem pode até dizer, eu vou lhe matar, e não matar, né? Não é? Mas Deus não. Deus se diz, comeu, morreu, chega nem perto. Então vamos lá. Verso 1, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Olha só a dúvida. É assim que Deus disse. Ele já vai implantando uma mentira dentro de uma verdade. É assim que Deus disse, 2 pontos. Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele falou, não falou? De toda a árvore comereis, mas tem um porém. Daquela ali, não. Então ele começa infiltrando. E nós temos 2 problemas. Ou a gente vai por uma vertente só, que aí a gente não consegue ver que tem mais. Tipo assim, no mundo tereis aflições. Palavra de Deus, amém? Mas não para aí. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que você acha que vai ficar detido nas aflições? Ah, eu estou em aflição, pastor. Você nem sabe. Mas Deus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele lhe deu um mundo vencido. Ele não lhe deu um mundo de aflição. Ele não quer você detido, retido no mundo de aflição. Ele quer você governando, com domínio, crescendo e avançando. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Você tem que pegar o que Deus te deu e tem que fazer, multiplicar. Não, vou enterrar. Não, multiplica. Domínio e governo. E não estou falando dominar sobre pessoas. É sobre situações. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Só que tem gente que só perde a luta. Ou por medo, ou principalmente por desconhecimento. E hoje nós vamos quebrar, através da fé, esse desconhecimento. Em nome de Jesus. Isso fica enraizado, entendeu? Fica dentro. Porque é uma meia-verdade. Vamos lá que continua. Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher responde. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Uma meia-verdade. Mas ela vem com um complemento da verdade no verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Aí ela faz um acréscimo. Pelo menos, eu não sei se a instrução chegou para ela com esse acréscimo, mas o que está escrito é só isso. Aí ela diz assim, nem tocareis nele, para que não morrais. Eu não vi ainda na Bíblia ninguém dizendo que não era para tocar, só não podia era comer. Certo? Mas deixa eu dizer que pense num acréscimo bem-vindo. Não da palavra, mas num cuidado. Eu acho que Eva, e nós precisamos imitar Eva nesse ponto. Ela não teve esse cuidado, tá? Ela pegou, comeu, olhou, fez tudo. Mas que tal você nem olhar para o fruto? Amém. Certo? Eu sei que ele disse, não coma. Aí Deus disse, não peque. Mas não olha nem para o pecado. Nem pega. Sente nem o cheiro. Porque às vezes o pecado é bem cheiroso, hein? Depois vem a caatinga. Mas no começo é um cheiro. O pecado ele é envolto em coisas boas. Ele vem numa bandeja de ouro. Né? Tudo lindo e maravilhoso. É mesa posta. Comidas, manjares, né? A gente vai para Daniel e vê, ele não quis os manjares. Eu não quero, eu vou me abster disso, eu quero comer uma comida simples. Mas não é porque ele queria comer simples, é porque ele não queria comer aquilo, porque ele sabia o que é que ia levar para ele. O costume, o se acostumar com aquilo ali. Então não queira nem comer, nem tocar, nem ver.
nem cheirar. E muitas vezes não quero ouvir, né? Porque ela estava ouvindo ali a serpente. Amém? Onde é que eu estou? No verso 3 ainda? Não. Agora é o 4, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Bem, eu fico com a palavra de Deus. Eu não fico com o que a ciência diz, eu fico com a palavra de Deus. Você me desculpe, você pode ser criacionista, você pode ser evolucionista, né? Mas eu sou criacionista. Eu fico com o que a palavra diz. Para mim, Deus criou um homem lá, uma mulher, tirou da costela, depois o homem até fez o clone baseado nisso, né? Mas eu creio que ele fez Adão e ele fez Eva. Ele fez o mundo, ele fez tudo falando. Eu creio do jeito que está escrito. Isso aqui não é poético, é real. Talvez eu não tenha a compreensão de como, né? Nós não tenhamos ainda. Vamos ter um dia, em nome de Jesus. Mas que ele fez, fez. Amém? Então eu fico com o que ele diz. Porque o diabo é o que diz assim, ó, é certo que não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Como é que ela estava vendo o fruto? Como é que ela estava vendo a serpente? Ela tinha os olhos abertos. Não tinha nenhuma venda. Não tinha nenhuma cerca nessa árvore. Nada. Não tinha um anjo guardando a árvore. Nada. Estava tudo livre. Se abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E como quem? Você não entendeu. Quem é como Deus que eu pedi para você guardar lá no início? Diga assim, eu. Então você não precisa fazer nada para ficar como Deus. Você já é como Deus, porque foi assim que ele fez. Gente, só tem que ter um cuidado, né? As pessoas podem estar entendendo que eu estou dizendo que eu sou Deus. Não estou falando isso. Como? E estritamente a autoridade aqui na terra é nossa. Ele nos deu. O governo, o domínio, o poder. Continua. Porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O desconhecimento é a pior coisa que existe. Eles já eram como Deus. Mas eles não sabiam disso. Eu lembro da história de uma mulher que ela era analfabeta, e ela trabalhava na casa de um homem muito rico. E esse homem muito rico, ele ficou doente, e ela cuidou dele a vida inteira. Aí ele morreu, mas antes de morrer ele fez um presente e deu para ela, um papel escrito, ela olhou, achou muito bonito. Foi num lugar, mandou fazer um quadro, colocou aquele papel e botou lá na casinha dela. Esse homem morreu e ela foi para a casinha dela. Passaram-se alguns anos, ela doente, um médico foi lá, como é aqueles médicos familiares que vão nas casas aqui? Que tem no Brasil, não tem esse médico em casa que vai? Saúde da família, programa de saúde da família, né? Aí foi lá, chegou lá, estava tratando dela, quando ele olhou um quadro bonito, ele foi ler, era o testamento do homem, deixando tudo para ela. Aí ela disse, a senhora sabe o que a senhora tem aqui? Ela disse, não, eu não sei ler, eu só acho tão bonito, todo dia eu me lembro do meu patrão. Ela era milionária e não sabia. Ela não tinha conhecimento. Tem muita gente hoje aqui que é para estar governando e não governa porque não sabe. Tem muita gente que não que lê, até lê, não, eu sou filho do dono do ouro e da prata. É mesmo? Você sabe disso? Romanos 8, fala assim, Romanos 8,16, que o Espírito Santo fala com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Ele me convence disso. Ele tem te convencido que tu é filho de Deus? Porque no 17 fala herdeiro de Deus e corredeiro com Cristo. Então tu não precisa ser herdeiro desse homem que deixou. Não. E ele deixou um testamento. Está na sua mão aí, no seu telefone, no iPad, na TV aqui, em todo lugar. Bota na internet, está lá o testamento a seu respeito, dizendo quem você é em Cristo Jesus. Chega de achar que para ser espiritual eu tenho que ser pobre, miserável, sofrido, doente.
Não, eu estou passando, estou na moinha de Jeová. Eu detesto isso. Jeová não está me botando em moinha, não. Ele me tirou, ele me transportou do império das trevas. Lá eu estava na moinha. Porque eu estava escutando quem? A serpente. E me transportou para o reino do Filho do seu amor, que morreu por mim. Você não entendeu, não? Eu, se fosse você, eu estava pulando, já tinha cadeira voando aqui. Ele morreu por você. Você não precisa morrer. Claro, eu sei que a gente morre para o mundo e vive para Cristo. Né? Que a gente morre quando a gente deixa de pecar. Eu estou morrendo para os meus desejos e as minhas vontades. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que, em vez de eu ser um muçulmano, que tenho que me encher de bomba e vou lá e vou morrer por Maomé, por Alá. E aí eu vou ganhar 300 virgens quando eu chegar no céu. Porque essa é a motivação. Ou eu estou errado? Ele veio, se fez homem. Ele teve fome, ele chorou. Ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Sabe, fé é acreditar nessas coisas. Eu não estou inventando. Está na Bíblia. Está na palavra dele. Ou você acredita nela, ou você acredita nela. Porque não tem mais nada para você acreditar. Tudo que você vem a acreditar vai falhar. O homem falha, as leis falham. Tudo falha. Você pode ler o livro do maior filósofo do mundo. O Pondé, aquele que fala assim, não tem um? Como é? Cortella. Pois é. É legal, mas é falível. A palavra de Deus ela é infalível. Ela não vai te deixar na mão de forma nenhuma. Só tem uma coisa. Aliás, duas. A primeira você precisa conhecer, igual aquela mulher. Conheça o testamento. Se você não conhecer o testamento, não vai adiantar de nada. E a segunda, creia. Creia. Você vai ter que tomar... Eu queria continuar a história da mulher, eu não tenho a continuidade. Mas eu penso que aquele médico pegou ela, botou no carro, levou lá no advogado, vamos lá e tal. E foi uma luta para ela recuperar o que ela tinha perdido. Como é uma luta para nós. Por quê? Porque eu penso que sou um derrotado. Mas a palavra fala que eu sou mais que vencedor. E eu sou um derrotado. Senhor da glória, eu não sou derrotado, não. O tempo está até correndo, mas eu não sou um derrotado. Eu sou mais que vencedor. Você sabia disso? Isso não é para mim, não, é para nós. Não está restrito. Mas não adianta de nada. Eu leio, repito, mas não creio. É um conjunto. Conheço, creio e falo. Conhecer, se alimentar e produzir. É por isso que fala na fonte da água viva, né? Quando a gente prova, vai jorrar, não fica preso, tem que jorrar. Eu acho que se você compra frutos, se você guarda as coisas e não usa, o que é que acontece? Apodrece, vence. Né? Quantos aqui não já pegaram, compraram aquela latinha, quando foi olhar, venceu. Eu vou comer assim mesmo, não faz mal não. Né? Abençoa, Senhor. Eu não quero nada vencido. Eu não quero que nada fique vencido. Já pensou? Tem gente que, sabe, Davi disse assim, eu não quero chegar diante do meu pai de mãos vazias. Isso tem a ver com obras, não com que unção. Eu quero gastar a unção, entendeu? Deus não vai te dar nada mirrado. Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Vamos supor que a fé seja uma grande pizza. Calma aí, viu, minha sogra? Eu sei que a senhora comeu pizza ontem à noite. E muito. Mas... Então, uma grande pizza. De quem era a pizza? Hã? Ficou mais saboroso. Melhor do que rapadura, farinha. Comprou uma grande... Deus fez uma grande pizza. Era dele, não era? A pizza? Era dele. O que foi que ele fez? Ele cortou em pedaços a pizza dele. Se você substituir a palavra pizza por fé, então de quem era a fé? Dele. A fé do tipo de Deus. Sabe a fé que fez as coisas invisíveis aparecerem
Do invisível ele fez o visível. É essa fé. Porque ele repartiu o que era dele e deu uma medida de fé para cada um de nós. Ah, pastor, você está brincando. Não, a palavra fala isso. Olhe, leia, creia e fale. Desconhecimento é a pior coisa que tem. Adão e Eva não sabiam que eram semelhantes. Imagem e semelhança. Nós hoje não sabemos, porque a gente pensa, mas Adão pecou, perdeu, entregou tudo. Foi. Mas você acha que morreu o assunto aí? Você acha que Jesus já não sabia de tudo que viria? Você tem dúvida que ele venceu lá na cruz e cravou o escrito de dívida lá na cruz? Cravou. Não era favorável a nós, a palavra fala. Era um contrato desfavorável. Porque Deus, quando entregou, ele entregou. Né? Tem gente que dá um presente, né? Aí você pode fazer o que você quiser do presente que lhe deram, não é? Não é seu agora? Deus é assim, mas porque tem gente que dá o presente e diz assim, rapaz, tu está usando isso aqui, deixa para usar numa ocasião especial. Né? Ué, você não me deu? Eu uso a hora que eu quiser. Se eu quiser dar para alguém, eu dou. Foi isso que Adão fez. Ele foi enganado, mas ele deu. Ele deu. O Senhor deu toda a autoridade e governo na terra para Adão, e ele entregou para o diabo quando desobedeceu. Não só desobedeceram a Deus, mas o que é pior, eles obedeceram o diabo. A gente não entende isso. Não foi só o caso deles desobedecerem a Deus. Ele podia ser perdoado por esse ato, sim, mas eles começaram a obedecer o diabo, eles trocaram de Senhor. Vamos mudar de Senhor? No lugar de servir ao Deus Todo-Poderoso, vamos seguir a um anjo caído, servindo. Às vezes as pessoas estão seguindo, servindo e debaixo de um senhorio que só escraviza e não entende que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para cada um de nós. Se você não está vivendo nem bom, nem agradável, nem o perfeito na sua vida, não venha dizer que é Deus, não. Não, Deus botou essa doença em mim para que eu melhorasse. Meu irmão, me desculpe, Deus não põe doença. Principalmente na aliança que nós estamos. A aliança da graça, feita com o sangue de Jesus, conquistado por Ele lá na cruz. Onde Ele, lá em 2 Coríntios 5, 21, está escrito assim, Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Ele era justo, se transforma pecador, para que nós, pecadores, nos transformássemos em justos. Você agora é justo. Outra verdade aí que o pessoal esconde. Ou você nunca viu ou nunca falou, porque eu pelo menos falei muito. Eu sou um pecador, comedor de arroz e feijão. Eu não sou, sou justo. Pastor, você não peca? Peco. Se eu parar ali para pensar, talvez eu já tenha pecado hoje. Alguém entrou aqui, ou você já viu andando na rua em cima de uma nuvenzinha? Aquela auréola aqui assim. Todos pecamos, todos. Todos os dias eu arrisco a falar. Se não for em atos, em palavras, em pensamentos. Ou não é assim, ou eu sou tão pecador assim, né? Não, nós não somos pecadores. Nós somos justiça de Deus aqui na terra. Mas não somos por merecimento próprio. Nós não conquistamos isso. Não foi conquistado por nós, foi Jesus que conquistou isso lá na cruz. Se você entende isso, você vai andar de forma diferente. Por quê? Quando a serpente, o diabo, vier falar, você sai para lá que eu sou justo. Isso não dá legalidade para você pecar.
isso faz com que você entenda que a imagem e semelhança de Deus aqui na terra, que você tem que dominar, e se você quer dominar, domine sobre as tentações, domine sobre o pecado, domine sobre aquilo que está lhe fazendo mal, domine, o domínio é seu. Eu bebia, eu gosto até de falar que eu era alcoólatra, eu não sou mais. E aí as pessoas diziam, quando eu me converto, antes de me converter, eu parei de beber. E aí, quando eu me converto, o pessoal associou a minha conversão a parar de beber. Então você não bebe porque o teu pastor não deixa, você não bebe porque a tua religião não deixa, você não bebe porque Deus não deixa. Não, Ele deixa. Eu escolhi não beber. Você é que não tem essa escolha, porque você não é livre. Você é livre para escolher não pecar. Livre para escolher não errar. Livre para fechar os ouvidos para a serpente e abrir os olhos para a palavra de Deus, o que ela diz ao seu respeito. Amém? Vamos lá em Lucas 4:5, vai dar tempo em nome de Jesus? Lucas 4:5. Quando o Orlando estava ministrando, aí eu me lembrei dessa palavra aqui, já estava no escrito, mas eu me lembrei. Algumas coisas que você falou têm muito a ver com a palavra de hoje. E elevando, aqui é o seguinte, Jesus é batizado, Lucas 4. Quando ele sai da água ali, a Trindade volta de novo, como a gente vê lá no começo, façamos, ali estavam as três pessoas, não os três deuses. Estava ali, aqui também. Mas tem um motivo especial. Jesus estava na terra como homem. Ele tinha um corpo, ele tinha desejos, vontades, ele sofria pressões que já pensou, você serve um Deus que já sofreu a mesma tentação que você serve todos os dias. Que você sofre. Então, você não vai ter justificativa de dizer eu não posso. Você pode. Ele conseguiu. E aí, o diabo, ele vai tentar, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, faz ali um jejum de 40 dias e 40 noites, e no momento em que ele sente uma das nossas necessidades humanas, fome, o diabo vem, ele trabalha na sua necessidade, então aquilo que você tem necessidade é porque você não está suprido pelo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tem para você. Quando eu ponho ele dentro, ele tem que ocupar todos os espaços. O problema é que a gente esconde algumas coisas num quartinho dessa nossa casa aqui. Ele entra aqui, ele entra ali, ele pode vir e tal, mas esse quartinho aqui, não. Muitas vezes o quartinho é a tela do computador, a tela do celular. São coisas que ninguém vê, afinal, é uma coisa digital. Eu tenho uma deep web dentro de mim, parece, Ninguém vê, ninguém sabe, está abaixo, está escondido. Aí o diabo vai e fala isso aqui, no verso 5. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Uma televisão enorme, 5K. Sei lá, 8K, já tem não sei quanto K aí, E aí está lá, aberta lá, e o diabo só mostrando aqui, Está vendo esses reinos aqui? Ele continua falando. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Nesse momento, tem uma mentira e uma verdade. Qual é a verdade? Foi dado mesmo todo o poder a ele. Adão entregou. Mas ele só queria que Jesus o adorasse. Ele não ia dar nada para Jesus. Sabe, às vezes vem aquela oferta, aquela coisa assim, chega, os olhos brilham, os olhinhos chega, fica, Eita, Jesus é bom demais, Mas é tudo mentira, é só uma oferta, nunca vai se concretizar. E às vezes é pior, porque quando se concretiza, pense numa desgraça. Eu gosto quando o pessoal fala assim, que antes da bênção, o diabo sempre manda um tropeço, e é mesmo, viu? O cara está para receber a bênção, aí ele desvia o olhar, Às vezes o olhar é um violão,
Às vezes, aqui não tem, né? Mas lá o pessoal, os homens lá usam as calcinhas bem apertadinhas, igual o Zezé de Camargo e Luciano. Às vezes o olhar é desviado, às vezes por uma calcinha apertada. Uma calça de cantor sertanejo. Ou, quem sabe, por uma voz do João Gomes. Né? Mas acontece o desvio, você desvia a rota, a bênção está em frente, mas vem um negócio bonito assim. Mas Jesus não. Olha só como é que continua. Meu Deus, e o tempo? Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Ele não ia dar. Verso 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Olha a promessa. Ele só queria que você, assim como Jesus, adorasse a Ele. Cai no pecado, irmão, para você ver uma coisa. Cai no pecado, irmã, porque está bem, do jeito que eu considerei a mulher e o homem, no mesmo patamar, lá no começo, eu considero da mesma forma hoje, suscetível do mesmo jeito. E há muito tempo que acabou esse negócio de dizer, não, a mulher, não, é a mesma coisa. Às vezes é um pouco diferente, porque o homem às vezes é mais atraído pelo olho, mas a mulher pela... E já era, né? Eva, a serpente veio e foi falando. Ai, Senhor. Lá nós já lemos no Salmo 115, 16, né, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. O Filho de Deus teve que se tornar homem para que os filhos dos homens se tornassem Deus de novo. A imagem e a semelhança de Deus. Lembra, vou falar de novo, porque eu tenho muito cuidado com isso, que as pessoas... Está dizendo que eu sou igual a Deus? Não, Deus é Deus. Tem até um corinho de fogo, né? Deus é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ninguém aqui é pentecostal, viu? Eu gosto de fazer esse teste, sabe? Eu canto um corinho, aí quando eu vejo alguém se balançando, opa, esse aí sabe, esse aí é do manto. O reteté é bom, hein? Lá em Mateus 28, 18, vocês conhecem esse texto, com certeza. Né? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele não recebeu a glória de Satanás porque adorou a Satanás, se prostrou diante dele. Não, ele foi lá na cruz. Ele foi obediente. E obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi simples. A gente às vezes escuta, parece que é tão longe, né? Parece que foi tão simples, até parece. Porque tem gente que fica chocado com o filme do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo. É muito violento. Foi muito mais. Ninguém pode nem imaginar a barbaridade que era naquela época. Ele fez. E quando ele fez isso, ele recebeu, ele tomou de volta o que Adão tinha dado, porque ele veio como um homem. E só um homem poderia recuperar aquilo que o homem tinha entregue ao diabo. Então ele vai lá e toma de volta tudo e diz. Tem gente que lê esse texto assim... Jesus falou assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, não é uma sugestão. Nunca foi. É uma ordenança. Você acha que ele chegou para Adão e disse assim, olha, pode comer de tudo, menos daquela ali. Sério? Não era brincando, não era sugerindo, não era talvez. A gente, às vezes, leva a vida aqui na terra numa brincadeira, com uma balela. Com Deus não é assim, não. É temor e tremor. Gente, o povo todo ficava, só quem subia era Moisés. O monte fumegava com a presença de Deus ali. A arca foi caindo, o cara foi tentar pegar. Eu lembrei da palavra. Foi tentar pegar, usar. Morreu. Morreu, tentando fazer algo certo, mas não era o certo. Não é de qualquer jeito. A ordenança é dominai, governai. É uma ordem, não é uma sugestão.
É uma ordem. Todo mundo diz assim, eu vou prestar conta diante do Senhor. Vai. Vai mesmo. Você dominou? Você governou? Eu tinha um dia, foi um pastor da cabeça branca lá, metido a comediante, e ele disse, tem que governar. Ele mostrou, eu disse não, porque eu falando, a minha palavra não vale nada, eu estou falando da palavra de Deus. E eu estou mostrando para você, você tem que governar. Então, você já não pode chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Sabia. Amém? Amém? Se Jesus tem toda a autoridade, o que é que sobra de autoridade? Nada. O diabo não tem autoridade nenhuma. Sabe, eu tenho visto igrejas, crentes e tal, vivendo encurralados, sabe? Vai lá para o cantinho. Não, que é isso? Nós somos uma igreja triunfante, porque Jesus triunfou na cruz. Não é porque eu sou forte, bonzão, espiritual, cheio de unção. Não, foi Ele. É pela misericórdia dEle que nós vivemos assim. É pelo esforço dEle, pelo sacrifício dEle. Mas eu não posso viver encurralado com medo do diabo. Eu não tenho medo do diabo. Acho que você não escutou. Eu não tenho medo do diabo. Você tem coragem de repetir isso? Eu não tenho medo do diabo. Amém, glória a Deus. Eu queria mais forte, mas nós estamos ainda começando. Quanto tempo eu tenho? Ai. Quando ele foi para as regiões inferiores, está lá em Efésios 4:9, põe aí para a gente só confirmar, para você não achar que eu estou inventando. Ele foi... 4:9, Efésios. Isso. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Ele foi às regiões inferiores, a parte mais inferior, a parte não é inferior só na questão física, é na questão espiritual. Aí lá em Colossenses 2:15, esse texto é poderoso. Esse texto é tão poderoso que você não faz ideia. Colossenses 2:15. E despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando. É por isso que nós somos triunfantes. Não fomos nós que triunfamos, mas ele triunfou deles na cruz. Se você entender esse texto, despojar é se despir. E quando um reino dominava o outro, ele pegava o rei, os generais, os capitães, os altos, os maiorais, e o que é que eles faziam? Arrancava a roupa deles, despojava, tirava tudo, bens, tudo. Por isso que eles pegavam o despojo, lembra? Os caras vão lá e pegam o despojo, e até compartilhavam uns com os outros, repartiam. Então eles despojavam os principados e potestades, eles já não têm mais nada. E tem crente que se pela de medo do diabo. Eu lembro, quando eu me converti, eu fui numa oração, uma menina se manifestou lá, um demônio se manifestou numa menina, aí ela caiu no chão, era gente segurando, gente orando. Aí eu estava olhando, aí uma amiga nossa olhou para a gente, não olhe não, fecha os olhos, senão ele entra pelos olhos. E eu, meu Deus, a autoridade é minha. Eu já tinha autoridade, eu já tinha aceitado Jesus, mas eu não sabia. Era para eu estar lá, sai em nome de Jesus. Eu lembro que uma irmã chegou lá e disse assim, saia em nome de Jesus. A menina olhou os olhos assim para ela e disse assim, eu vou já te obedecer, sua mentirosa. A mulher deu meia volta e saiu. Estava em pecado de mentira, devia ser uma coisa séria. Né? Se sou eu, o que é que eu fazia hoje? Né? Naquela época, se dissesse, eu disse, meu Deus, onde é que eu estou mentindo? Semana atrasada já. Antes de vir na terça-feira, nunca tinha havido manifestações demoníacas lá na igreja. Né? Há 5 anos e nada. A gente ora para isso. O culto é para Deus. Quem tem que aparecer é Ele, é Jesus, é o Espírito Santo. Não é o diabo, negócio de... Não, vai fazer zoada aqui, não. Aí a menina chegou, né? A gente, na terça-feira, onde tem mover, eu chamo as pessoas na frente e a gente ora. E as pessoas lá caem no chão, mas é na unção, não caem endemoniada. E aí,
Eu cheguei numa menina, quando eu botei a mão em cima dela, ela já deu uma balançada e eu se vesti. Parece que o Espírito Santo, parece não, o Espírito Santo vem e fala para a gente, né? Aí tem alguma coisa errada. Aí eu peguei e disse, você não veio aqui porque essa oração não é para você. Eu confesso a vocês que eu pensei que ela estava grávida e que ela estava querendo oração pelo um filho. Eu até perguntei a ela, depois de tudo, eu perguntei, você está grávida? Ela disse, não. Mas quando eu disse isso, o diabo entendeu que eu estava dizendo que ele não tinha vindo para receber oração. Aí ele se manifestou. E quando ele se manifestou, que ele fazia assim, eu disse, não me toque. Aí eu comecei a ir para cima dela. Dela, não, dele, né? Era o diabo. Ela ali, coitada. E eu ia, ela fez uma curva assim, até que ela caiu. Aí ela queria levantar, eu disse, deixa ela no chão. Aí eu botei a mão e disse, sai em nome de Jesus. Aí saiu, ela levantou, depois ela veio, recebeu de novo a oração e caiu, mas já na unção. E aceitou Jesus, encontrou 2 pessoas que ela conhecia lá na igreja. E está lá, terça-feira eu liguei, o Neto, que é nosso co-pastor, disse que orou por ela e que não houve manifestação nenhuma, que ela é liberta, né? Porque eu não acredito nesse negócio de igreja que tem a quarta-feira da libertação. Não percam. Aí vem, né? Aí vem, se entorta todinha, aí o pastor vai lá, bota a mão na cabeça dela, que inclusive já tem a forma da mão dele, na cabeça dela, né? Aí quando bota aí, a pessoa cai endemoniada e conversa, né? Da onde tu vem, da onde tu vai? É em inglês, né? I don't to rain, I don't to high. E aí, quando é na outra quarta-feira da libertação, vem de novo a mesma mulher endemoniada, a mesma mão do pastor lá, e cai de novo. O que é isso? Ou liberta ou não liberta. Que libertação é essa? Tem que libertar toda a vida? Ele nos libertou. Nós somos livres porque Ele nos libertou. Amém? Eu entendo que Deus usa homens, que pessoas às vezes precisam de uma oração, e nós estamos para orar mesmo, uns pelos outros, interceder. Né? Isso é bíblico. E eu não sei mais nem onde é que eu estava, porque eu estou preocupado com o tempo, só faltam 3 minutos. Gênesis 2,15, né? Ah, está lá, Colossenses 2,15, Gênesis, ó. Colossenses 2,15, despojando os principados e potestades publicamente. Já é público. Só você que não sabe. É público. Os expôs ao quê? Ao desprezo. Você é para desprezar e não ter medo do diabo. Desprezar, despreze-o. Tanto quando ele vier falar, quando ele vier lhe ameaçar. Pense num terrorista infeliz, é o diabo. Ele levanta notícias ruins, mas nós escutamos as boas novas. Sabe aquela pessoa que chega, tu sabe quem está com câncer? Menino, tu nem sabe quem morreu. Não sei e não quero saber. Eu tenho uma novidade de vida. Amém? Triunfando deles na cruz. Foi lá na cruz. Não é o que você faz. Não é a roupa que você veste. Não é o tamanho da sua Bíblia. Não é nada disso. Você mesmo não ia conseguir nunca triunfar. Ele triunfou e te deu o governo de volta. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo concluir aqui com algumas palavras. Tipo, eu ia falar sobre Marta e Maria, mas Deus é tão bom que mudou tudo. Eu acabei enveredando por outras coisas, né? Porque Marta era uma mulher que trabalhava para Deus, certo? E Maria adorava. Tem muita gente que trabalha para Deus. Nesse último domingo que eu preguei, não o anterior, mas o outro, eu falei sobre isso, está até na internet, né? Eu não trabalho para Deus. Eu trabalho com Ele. Não é para Ele, é com Ele. Claro que se eu estou com Ele, eu faço as coisas para Ele. Mas é porque tem gente que trabalha para Ele, que é um salário, que é um resultado, que é uma bênção. Eu faço porque eu vou receber. Não, eu fui no culto lá domingo de manhã na Casa Viva. Agora eu posso receber as bênçãos. É mesmo. Sabe como é que eu penso? Como é que eu leio e entendo? E que pode mudar a sua concepção hoje? Ele já fez. Ele não vai fazer porque eu mereço. Ele me amou quando eu era inimigo. Ele já fez. Nada do que eu faça vai mudar essa condição. Ele já fez tudo na cruz. Tudo.
eu só tenho que receber. Mas para receber eu preciso saber disso. Né? Preciso saber o quê? Que eu sou justiça de Deus, eu já falei para vocês, 2 Coríntios 5, 21, que eu sou abençoado, em Efésios 1, 3 fala assim, que nós já fomos. Algumas versões dizem que nós somos, é uma coisa contínua. Nunca diz que nós seremos. Nós já somos, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você não tem que fazer para receber. Você faz porque você é grato. Você é curado, Isaías 53, 4. Você é curado. Quem conhece Isaías 53, 4? Um monte de gente conhece. Certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele levou. Por que você quer de volta? Quando a doença chegar, não, é para Jesus. Isso daqui Ele já levou na cruz. Já foi providenciado lá. Não é a minha diabetes sua. O nome já diz. O chacrinha tinha chacrete, o diabo tem a diabetes. É dele, não é sua. Não é sua. A minha pressão alta, a minha não sei o quê, o meu não sei o quê. Não. Jesus levou. Não é mais seu. Ah, eu sou pobre, de marré. Segundo a minha Bíblia, 2 Coríntios 8, fala que Ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Quando eu falo em pobreza, né, eu não estou aqui vendendo chave de casa, tijolinho, né? A chave, a caneta para você assinar. Não estou fazendo nada disso e não faço. Sou contra isso. Mas eu sou contra a miséria. Eu acho, inclusive, que é um demônio, o demônio da miséria. E, como eu falei que não tem a ver com dinheiro, tem muita gente que tem muito dinheiro e é miserável. Vive na miséria. Entendeu? Capaz de latir no quintal para economizar o cachorro. É, porque o que está com necessidade, ele vende o almoço para comprar a janta, porque ele está com necessidade, ele não tem. Vou vender o almoço por 10, comprar uma janta ali de 10, aí dá certo. Mas o miserável não, ele late lá para economizar o cachorro. Não, fica aí, guarde suas cordas vocais, deixa que... Aí você diz isso e ri e tal, mas eu vou... Tem uma amiga minha, Rosana Lira, minha irmã em Cristo, e ela fala muito isso, né? Você não tem aquela louça guardada para as ocasiões especiais? Ou não tem o perfume que você só usa? Não, isso aqui é quando eu for para o casamento. Aí eu vou usar esse aqui. Eu uso o Ted Lapidus no dia a dia. Jequiti. Mas esse aqui não uso. Tu está fazendo a mesma coisa, economizando o cachorro latindo no quintal. Amém? Só para fechar. Marcos 11 fala que a gente pode falar com um monte. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele falou com a figueira. Ele disse assim, ele amaldiçoou. Que é isso, pastor? Deus amaldiçoou. Nunca mais ninguém vai comer de ti. No outro dia, estava virada lá com as raízes expostas. Secou desde a raiz. Não caiu na mesma hora, porque quando ele falou, já começou a secar a raiz. Aí foi secando, o vento deu e derrubou. Porque ou o que é que tem na sua vida que você precisa amaldiçoar? Você precisa dizer assim, saia da minha vida, em nome de Jesus. Você não me pertence. Agora eu sei que eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que sou imagem e semelhança, sou abençoado, sou curado, sou rico, principalmente da tua presença, Senhor. O que é que precisa ser amaldiçoado? E ele continua, ele diz assim, se disseres a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. Não duvidando. Não sei se você entendeu, mas você tem que falar. Né? Tem uma diferença entre falar do monte e falar ao monte. É forte porque tem muita gente que chega, pastor Orlando, o meu monte, às vezes o monte é o marido, né? Aí a irmã chega, o meu monte
Ai, meu Deus, esse monte não tem jeito. Tá falando do monte. Fala ao monte. Não, você é um abençoado, você é um homem honesto, você é um homem... Construa o seu marido com a boca. Olha, minha mulher me ajudando aqui. Mas você tem que crer. Comece a construir o que você quer com a sua boca, crendo. Pela palavra. Não é pelo Pondé, nem pelo... Como é o nome do outro? Cortella. Né? Nada contra eles. Tem coisa boa ali. Mas eu prefiro a palavra. E só vai funcionar se for a palavra. O que funciona no mundo é o que tem o princípio da palavra. Tudo copiado, né? De graça e às vezes vende um curso bem caro. Amém? A tua fé te salvou, lá em Marcos 10, 46, era o cego de Jericó. Lá em Marcos 5, 24, a mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu disser... Não, e disse a mulher, se tão somente eu tocar nas vestes dele. Todo mundo pensa que é as vestes de Jesus. Ai, como eu queria. Será que não guardaram? Se aparecesse agora, achamos a veste de Jesus. Ia ter um monte de avião saindo daqui do Brasil e do mundo inteiro para tocar na veste para ficar bom. Ou não é? Porque o homem, o que é que ele faz? Coisifica Deus. E não entende que o que fez com que aquela mulher fosse curada foi a fé dela. Ela dizia, ela falava, se eu tocar, eu vou ser curado. Você não precisa tocar, mas você precisa falar. Criei, por isso falei. E eu queria saber se tem alguém aqui hoje com alguma enfermidade e quer que nós oremos por você, aqui impondo as mãos, como está escrito. Isso não cessou, isso não parou. Continua. Dons são... Ia tendo, aparecendo uma necessidade aqui. E assim, é na alegria mesmo, viu? Isso não é falta de unção, não. A cara de jumento não torna ninguém espiritual. Você pode ser alegre, você pode ser feliz. Aliás, você tem que ser alegre, você tem que ser feliz. Você não precisa estar escondido atrás de uma cara feia. Amém?